Olá, caros amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de incentivo ao estudo das Escrituras. Meus amigos, nós estamos agora fazendo um resumo do capítulo 7 de Daniel. É um assunto bastante interessante, um pouco difícil, mas ao longo do tempo vamos aprofundar esse conteúdo, tá bom? O Daniel, no capítulo 7, embora o capítulo 6 fale de o rei Dario, mas ele faz uma menção que esse capítulo 7 ele foi elaborado na época de Belsazar ainda, tá? No reinado, muito antes dele ser tirado do trono, ok? Daniel teve um sonho de 4 animais. Primeiro, né? E todos eles saíram do mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, todos subiam do mar. Um era um leão, tinha com asas de águia, né? Elas foram arrancadas e foi levado para a terra, foi posto em pés de homens, né? 2 pés. E ele olhou, eis que veio um urso, o qual levantou sobre os seus lados, né? Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e diziam: levanta-te, devora muita carne. Terceiro, e um leopardo, né? Interessante, o leopardo ele tem a velocidade, né? Esse é um detalhe importante. O verso 7 diz também que o quarto animal, me parece que o Daniel ele fica muito impressionado, porque quem descreve a ele diz que ele escreve, né, esse quarto animal como terrível e espantoso. Ele era forte, tinha dentes de ferro e devorava e fazia em pedaços tudo que ele chegava, né? E nesse quarto animal tinha 10 chifres, né? Interessante, 10 chifres. Isso é importante a gente refletir, né? 10 chifres, 10 poderes aqui. E Daniel começa a dizer que ele observou que desses 10 chifres, desse quarto animal, imagina só, um animal, né? Com 10 chifres aqui, 10 dedos, né? Do nada, 3 chifres aqui, dentre eles sai um, né? Que devora 3. Então, é como se fosse 11, né? Devora 3, fica só 8, né? 8 chifres aqui. A Bíblia fala que é como se esse quarto animal fosse um poder, né? Se dividido em 10. 10 reinos, né? Teve 3 reinos ali que são destruídos porque nasce um terceiro, ok? Isso é importante destacar. É difícil a gente entender esses 4 animais se a gente não olhar para o capítulo 2 de Daniel, onde Daniel tem uma grande estátua que fala da cabeça de ouro, uma parte de bronze, prata, ferro, e nesse de ferro é misturado nos 10 dedos, né? Da estátua misturada com parte de ferro e parte de barro. Se você compara também com esses 4 animais, você vai ver o mesmo sentido da profecia, só que destaca uma parte dessa visão. É como se você viesse o capítulo tal, viesse um quadrado. Aí você descreve. Aí você vai ver de novo outra visão, um outro quadradinho aqui dentro. Aí depois você tem uma outra visão, tem um quadradozinho pequeno. Pronto, você montou todinho, um dentro do outro. Mas é a mesma coisa, só que com uma lupa e um zoom diferente, ok? Vejam, com esse mesmo olhar do capítulo 2 de Daniel, da grande estátua, você também faz essa análise desses 4 sonhos. Tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto. No quarto, ele destaca 10 chifres ali. Tá certo? Interessante isso aí. 10 chifres. No meio desse chifre aparece um reino que sai dentre eles e destrói 3. Isso é importante destacar, tá bom? O entendimento a gente vai ter depois, né? Vamos só entender, fazer comparações, né? Nós acreditamos que, eu não estou para representar a igreja, né, qual eu sirvo, mas me parece que faz muito sentido, é uma ideia futurista, né? Muito tempo para frente, ok? Vamos lá avançar. O verso 13, sempre no final de cada sonho desse de Daniel aparece um juízo, a parte final. Eu acredito piamente que é a volta de Jesus. Jesus, ele vai, em toda a situação, ele permite muitas coisas, reinos desse mundo, mas sempre no final assentará um juiz no tribunal para julgar as nações. Okay? Isso é importante destacar, o que aparece sempre nessas profecias, né? O verso 13 diz que venha com a nuvem do céu, como filho do homem, dirigir seu ancião de dia e fizeram chegar-se a ele. Ok? Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça,
perturbado. Então Daniel ficou preocupado, que ele não entendeu muito bem, tá certo? E o ser começa a explicar para ele, olha, estes grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Lembra do Daniel, do capítulo 2? O primeiro rei se levantou, Babilônia. O segundo reinado, Medo-Persa, tá certo? O terceiro reinado foi o reino de Prata, o reino de o rei de Alexandre o Grande, né? Esse povo aí, né? Os gregos. E o quarto animal, me parece muito bem, muito terrível e espantoso, Roma. Roma foi um reinado muito poderoso e forte. E esse reino começou a decair no ano 300 e pouco para frente. O Império Romano caiu, mas ficou dividido entre 10 nações poderosas da Europa. Os visigodos, ostrogordos, né? Bungúrdios. Esses povos que originaram os povos europeus, né? Tá? A França, os francos, é um dos reinos bárbaros. Eles fizeram de tudo para manter esse reinado junto, unido, mas não conseguiram através de casamentos, né, dos seus reinados, através de muito. O Napoleão Bonaparte tentou unir toda a Europa, destruindo as nações para poder. Hitler tentou, mas não conseguiu. Mas sempre no final, a parte final desse juízo é que Jesus vai voltar para dar fim a tudo isso aí. A pedra que foi arremessada no capítulo 2 é o mesmo fim que acontece nesse capítulo 7, em que o juiz se senta para julgar a essas situações. Interessante que o verso 20 diz assim, que os 10 chifres que tinha na cabeça do quarto animal, ele começa a destacar que um chifre começa a ver insolência, né? Eu acredito piamente que esse chifre pequeno é um poder, que ele não é um poder político, mas é um poder religioso. Ele destruiu 3 nações. E isso tem a questão religiosa no meio, a questão doutrinária. Por isso que é importante nós estudarmos a história da igreja medieval, o cristianismo, né, o Império Romano decaindo, as nações. É importante nós ressaltarmos esse ponto, ok? E o 24, quero finalizar, eu sei que esse capítulo vai ficar muito longo, né? Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantaram daquele mesmo reino. Então, são 10 reis que saem do mesmo reinado. Roma abarcou todos esses reinados, decaiu, mas ela praticamente deixou o poder na mão dos seus bárbaros, né? Chamar de bárbaro aqueles que não eram romanos. Né? E praticamente são os 10 dedos da grande estátua de Nabucodonosor. Não faz sentido isso para você? Então é esse ponto que precisamos fazer essa reflexão, tá bom? E o verso 25 aqui, olha. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos, cuidarás em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Isso me parece perseguição religiosa por um longo tempo. Aí você vai estudar porque muitos cristãos morreram, né, por causa da palavra de Deus. Então esse poder, ele tem até hoje grande influência. Mas Deus julgará, né? Mas depois assentará para tirar o domínio, para destruir e consumir até o tempo do fim. Assim terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me perturbaram e meu rosto empalideceu mais estas coisas no coração. Ele guardou no coração. Então esse foi o resumo desse conteúdo. Ele você não consegue entender, mas você começa a juntar as figurinhas, né? Você começa a fazer a comparação com o capítulo 2, você vai perceber que é a mesma coisa. É a necessidade de estudar a história da igreja medieval, as religiões, como surgiu o protestantismo ali, o catolicismo. Estude. É um convite que eu faço para você. Então vamos avançar nesse conteúdo. Isso está falando em profecia, é a necessidade de estudar um pouco mais de oração. Eu sei que a gente estuda outros assuntos com oração, mas gostaria que você orasse um pouco mais para entender esse assunto. Um forte abraço, que a gente vai falar de assuntos mais difíceis no próximo capítulo. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus continue abençoando a tua vida e a minha. Forte abraço.